trazer aqui com a gente, neste momento, o secretário de Saúde de Itapema, o nosso Fafá Fabrício Lázari aí, que chegou aqui, meus amigos, né, com força aí para poder trazer as informações. Eu sei que você perdeu uma pessoa que praticamente da tua família, né, Fafá? Você considerava quase como um pai, um tio, que nós perdemos aí nesse final de semana. Tudo bem com você? Boa noite. Pesada dessa falta, né, que ele vai fazer. Boa noite, Tanaka, Vini, todos os ouvintes da cidade. Com certeza um grande conselheiro, inclusive da minha vida, tanto pessoal quanto política, né? Avô, bisavô, vô de uma ex-namorada, de uma das pessoas que a gente também considera como amigos, né? Então é uma perda difícil, uma pessoa que tem a sua história aqui na cidade de Itapema, o seu legado, e deixou aí muito o encaminhamento para sua família aí de tudo que ele fez aí para essas pessoas. Então, o seu Alberto Reim é uma pessoa que sempre foi especial para mim, como um conselheiro que sempre conversava, sempre dava as ideias. Sim. Então, é uma perda, mas a gente sabe o legado que ele deixou aí com seus familiares, seus 3 filhos, netos, bisnetos, Dona Salete, né, esposa, também amiga, e faz parte da nossa vida, né? Então, o seu Alberto é uma daquelas pessoas que a gente, como é que eu vou dizer para você, só no olhar dele você tinha a bondade dele, né, a seriedade que ele tinha com o trato, não só no comércio, mas na família e tal. E é uma daquelas pessoas que você sempre vai lembrar, algumas figuras públicas, embora ele não fosse parte de política, enfim, mas é uma pessoa muito conhecida, né? Tem história, né, Alberto? Sempre esteve envolvido na sociedade, né? Isso. E principalmente o crescimento do restaurante na cidade cresceu junto com a cidade. Exato, né? Então, exato. Depois teve a venda, agora a família retornou. Então isso tudo é a história, e a gente sabe desde o passo a passo que ele construiu aí, desde que quando era caminhoneiro até, né, as empresas que ele montou junto com que acreditou em Itapema, né? E hoje está, né, partindo para Deus lá em cima, e a gente reza e deixa os sentimentos a toda a família, todos os amigos. Vamos seguir então, e claro, a família, os nossos sinceros sentimentos sempre, né? 6h47, Fafá, vamos falar de saúde, uma das secretarias em qualquer município desse país, talvez do mundo, né? A sociedade, a saúde, a gente sempre costuma dizer, sempre em primeiro lugar. Quem tem saúde consegue fazer tudo na vida. Sem saúde, você não consegue, não tem jeito. E você está à frente da secretaria 1 ano e 4 meses, 5 meses agora? Isso. Parece que foi ontem, né, Fafá? O tempo passa, a nossa equipe vem trabalhando incansavelmente. Eu sempre falo, e é um dos nossos bordões, a saúde é 24 horas, não tem tempo, não tem hora, né? As pessoas ligam, as pessoas querem o resultado para ontem, né? E a gente vem trabalhando com planejamento. A gente vem trabalhando em cima do plano de saúde, no qual foi passado pelas conferências, foi conversado pelo conselho, né, com a sociedade, e a gente acredita muito nesse fluxo que tem que ser feito junto à saúde do município de Itapema com organização, né? Então, no primeiro momento faltava medicação, faltava profissionais. Hoje a gente vem dando esses lineares e melhorando as estruturas, né? Principalmente a estrutura hospitalar, a gestão financeira da secretaria, e a gente vem aí em cima de todos esses números, desses dados, no qual a gente implantou alguns sistemas dentro da secretaria para saber também as defasagens, os problemas pontuais, que a nossa equipe possa trabalhar realmente fazendo políticas públicas com resultado. Você falou de uma palavrinha que hoje ela soa muito mais de forma rotineira do que há anos atrás, que é a gestão. De uns anos para cá, a gestão foi uma palavra muito empregada, mas nem sempre na prática. Eu me lembro quando você aqui começou, uma das suas primeiras entrevistas, você falou, primeiro eu preciso fazer gestão, porque não adianta ter dinheiro se não tem gestão. Tem municípios que as pessoas fazem milagre com o dinheiro que tem, mas passa por uma gestão. Você conseguiu implantar aquilo que você falou há 1 ano e meio atrás, praticamente, pra gente, ainda não no todo. Como é que está a gestão da saúde aqui em Itapema? Bom, Tanaka, a gente conseguiu captar vários dados e números aí de atendimento, saber as demandas da cidade, muitos sistemas, principalmente junto ao governo federal, de captação de recursos, de tu colocar
a realidade, os números que a cidade vem implantando junto ao governo federal para esse recurso voltar para o município, o Ministério retornar com esse recurso. Então tudo isso a gente vem captando e vem fazendo. Além disso, as estratégias dentro da atenção primária, que é a UBS, os agentes comunitários, as normativas que estão se criando para que a gente faça um fluxo ideal para essas unidades básicas, tanto da parte médica, da parte de enfermagem, da parte da equipe multi. Hoje mesmo a gente fez a abertura aqui no município do encontro dos gestores, dos profissionais para matriciamento, para protocolos da saúde do idoso. Né? E nós avançamos na saúde do idoso, nós estamos com uma secretaria, então o prefeito Shepa e o seu Mari, eles pensaram nisso, porque a cidade tem muito idoso, né? Mais de 40% da cidade é idosa, e a gente vê isso. Então a Secretaria de Menor Idade, junto com a Secretaria de Saúde, implantando políticas públicas para que a gente consiga dar sustentabilidade saudável e saúde saudável para essas pessoas que enfrentam com doenças crônicas, que têm dores, que têm diversos outros tipos de doença ali, que a gente precisa dar esse suporte. Então esse planejamento não só de recursos humanos, porque tinha falta enorme de profissionais, a gente tem a dificuldade de chamamento de profissionais, porque eu chamo 6 médicos hoje, certo. Eles têm um mês para se apresentar, se apresenta um, eu tenho mais 30 dias para chamar mais 5, pois é. E sucessivamente. Então a gente tem uma dificuldade, não é dificuldade financeira, porque o salário na região ele é de acordo das demais prefeituras, melhores concursos também. Então a gente tem grandes dificuldades, né? A gente conseguiu, através da ANFRE, do consórcio, que a gente consiga tapar esses furos onde não tem um profissional. O médico fica doente hoje, a gente tem um médico para repor. Sim. Né? O médico não consegue chegar hoje, a gente tem um médico para repor, então isso tudo é dificuldade. Só que lá na unidade básica a gente tem que pensar que aqueles médicos eles têm que ter o conhecimento daquele território, daquela região, para conhecer a população, para conhecer a rua, por isso que os médicos da unidade básica são territorializados. As equipes elas trabalham por rua, né? Elas não trabalham na cidade toda, para conhecer realmente o cidadão. Por isso que o agente comunitário tem que fazer a visita na sua casa, para que a gente saiba a casa que mora, quantos familiares tem, quem que tem doença crônica, se tem um acamado, se tem um diabético, se tem um hipertenso, se tem um idoso, a gente ter esses números para a gente conseguir fazer as políticas públicas ideais naquele mapeamento, né? A gente sabe que a gente não vai resolver o mundo em 4 anos, mas a gente precisa pelo menos fazer que essas políticas públicas funcionem na realidade. É o que a gente vem buscando com a nossa equipe, a gente está trabalhando incansavelmente. Tu sabe, tu vê a minha cara de cansado, pós um feriado, mesmo assim a gente está cansado, e realmente isso faz parte do nosso serviço. Quando a gente assumiu esse compromisso de colocar a gestão em dia, e o prefeito Shepa falou: Fafá, tu é o secretário de saúde, beleza, prefeito, tu me dá liberdade, ele me dá liberdade para trabalhar, certo. A nossa equipe trabalha em conjunto, a gente passa as demandas para o prefeito, que é o nosso chefe, mas que a gente consiga construir essas políticas públicas ideais para a cidade de Itapema, em cima de planejamento, né? Então nós temos um planejamento financeiro, nós temos um planejamento de recursos humanos, nós temos um planejamento de estrutura, porque a gente assume estruturas antigas, estruturas que têm que ser reformadas, estruturas que têm que dar manutenção, né? E não é uma ou duas, são várias, que a gente conseguiu hoje. Todas as unidades estão pintadas, todas as unidades estão colocando os toldos para chuva, a gente está colocando monitoramento de câmeras, a gente está tentando dar o suporte ideal. A gente sabe que tem algumas aí, 406, que está ainda em processo de finalizar, certo. Tem a unidade do Alto São Bento, que tem coisas para melhorar. Nós conseguimos abrir a unidade do Sertãozinho para desafogar o Alto São Bento, estava tudo no Alto São Bento, isso em tempo recorde de menos de 6 meses, e agora a gente tem uma Porte 4 em andamento, em construção, que já está na primeira laje ali no Jardim Pramar. Serão 4 equipes ali, então vai expandir. Nós estamos com um planejamento que passou pelos conselhos, tanto da região quanto da CIB, que é o Conselho Intergestor Estadual, uma unidade básica nova para Meia Praia, uma unidade para o centro de Itapema, e a unidade do Sertão, que tem um acordo junto com uma iniciativa privada, num processo administrativo lá, com o loteamento, para eles construir uma unidade de porte grande lá. Já foi aprovado pelos conselhos, agora é dar encaminhamento para isso também. Então a gente consegue planejar um futuro, e não adianta eu planejar para 2, 3 anos a cidade, tem que planejar para 10, 20 anos. Né? O número de profissionais que vai aumentar, a cidade cada dia cresce mais. Cada dia, hoje nós temos mais de 102 mil pessoas no cadastro do SUS. 102 mil pessoas cadastradas no nosso sistema do SUS. E nós somos a única cidade que utiliza o sistema do Ministério da Saúde na região.
né? O PEC SUS que a gente fala. Você falou desde o início isso aí, né? As outras cidades, elas contratam sistemas privados. Então, esse sistema também... Você optou pelo SUS? Já vinha, né? A gente já vem, mas eu quero manter porque eu acho que é um sistema de excelência, tem que saber trabalhar com ele. Daí a gente tem um dashboard hoje que a gente traz esses números do sistema para nós, né? Pra gente ter esse acompanhamento de gestão, que é onde a gente vem trabalhando. Eu sempre falo, a saúde não vai ser perfeita, eu não sou perfeito, a gente erra, a gente sabe que tem muitos buracos aí que tem que ser consertados na saúde de Itapema, mas que eu sei que a gente evoluiu muito, eu falo isso para nossa equipe, a gente vê a diminuição de reclamações que vem até nós, que passa, muita coisa não passa, são mais de 700 funcionários só na Secretaria de Saúde, né? A gente sabe que tu pode ter um atendimento hoje, ser bem atendido e amanhã uma mesma pessoa não ser mesmo atendida pelo aquele profissional. São coisas individuais, pessoais, por isso que a gente sempre fala para abrir a ouvidoria, pra gente investigar, pra gente ver realmente se é um problema do profissional. E toda e qualquer reclamação, ela é em tempo rápido atendida? A gente já lê, já faz os encaminhamentos, já conversa com os setores, né? Porque é muitos setores na Secretaria de Saúde, né? Tem atenção básica, tem especializada, tem CAPS, tem vigilância epidemiológica, tem vigilância sanitária, tem a parte específica do hospital, que é uma organização social que administra o hospital, né? A gente só tem o contrato, a fiscalização do contrato. A UPA também é uma organização social, são organizações sociais diferentes. Nós estamos ainda trabalhando a revisão do contrato, conversando com o Estado, para o Estado também implantar, para a gente abrir o hospital na totalidade. Isso demanda parte jurídica, demanda a parte técnica dos profissionais da saúde, demanda a parte de que a gente quer fazer a coisa certa, né? Você acha que pode melhorar ainda mais? Melhorar ainda mais a abertura na totalidade, aumentar o quadro cirúrgico do hospital, abrir a UTI, né? Tudo isso com o apoio do Estado, porque tudo gera orçamento e a gente tem que ter pé no chão, né? A gente vem conversando com o prefeito, com a Secretaria de Finanças, porque o hospital hoje já demanda um custo mais alto. Você veio e acompanhou a história do Ruth Cardoso, sim, né? A demora para a estatualização do hospital. E o custo que é para ser para atenção básica estava indo para o hospital. Hoje, aquele custo que o município gastava com atenção básica, o Estado vai gastar e o município vai gastar lá na base. Você acha que a gente tem chance de também o Estado aportar por aqui? Hoje, assim, não tem interesse da administração 100% do hospital, mas a gente já vem conversando com o secretário Joe, com a adjunta Cris, com o próprio governador, o prefeito tem abertura muito grande, o governador Jorginho Melo, sobre o aporte financeiro junto ao Estado. Então, a gente já conseguiu algum aporte ao Estado para que abra a UTI, amplie mais as cirurgias eletivas do Hospital Santo Antônio, mas para isso a gente precisa também rever o contrato, né? Então a gente está sentando aí com a OAS para rever contrato, para ver o futuro também contratual desse hospital, para que a gente faça um contrato decente e que seja justo também ao município de Itapema. Agora 6h57. Eu vou começar aqui com algumas perguntas, Fafá, e algumas afirmações aqui. Boa noite, é impressionante a competência do Fafá. Onde ele coloca a mão, a coisa anda. Parabéns pelo trabalho. O Murilo Herman aqui. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Não é porque é amigo, mas a gente vem trabalhando incansavelmente para fazer gestão mesmo. O Murilo é bocudo mesmo, né? Se tivesse o ruim, ele ia falar aqui. Boa noite, Tanaka. Gostaria de perguntar ao secretário de Saúde sobre os medicamentos do posto de saúde do Morretes 2. Eu sou hipertenso, tomo Omezatana 40 miligramas e já aproveito mais de 3 meses a UBS do Morretes 2 está em falta. Eles dizem que não tem e nem tem previsão quando vão receber. Gostaria de saber do secretário de Saúde qual o procedimento que posso tomar para adquirir esse medicamento. Também tem outros medicamentos que estão em falta. Gostaria de uma resposta do secretário. Obrigado, Ademar Valério, do Morretes. Hoje a gente está com 98% da medicação com estoque em dia. Né? Eu vou dar uma analisada, depois eu vou pegar encaminhar isso aqui. O telefone dele, a gente vai entrar em contato, vou falar com a nossa diretora de farmácia, inclusive nós chamamos mais farmacêuticos. Nós assumimos que tinha 5 farmacêuticos no município, hoje a gente vai, né? A gente precisa chegar no mínimo a 10, 12 farmacêuticos. No mínimo. Né? A gente está revendo a comissão do Remune, né? Porque que é? O Remune é o que faz a compra da medicação para o município. Então, a gente está fazendo essa revisão também, médicos, enfermeiros, farmacêuticos da rede, fazendo essa revisão para que a gente veja o que realmente está sendo utilizado pela parte médica da rede, para que se faça a compra, que esteja no Remune. Além disso, tem algumas medicações que são via Estado,
né? E também tem isso. Tem isso, né? Então, aquilo que eu falo, a saúde é tripartite, é município, estado e federal. E algumas coisas que tá em falta de fornecimento do próprio estado, né? Tá com uma demora de fornecimento do estado também. Então a gente vai fazer, vou ver realmente qual que é a realidade desse senhor, porque são coisas pontuais, realmente, né? Não é uma coisa que tá faltando em todos os locais. Então eu vou sentar com a diretora e eu entro em contato com ele para a gente resolver a situação dele realmente. Tá certo, senhor Ademar, vou repassar esse aqui pro secretário. Meus parabéns para o secretário Fafá por abrir o posto de saúde do Alto São Bento até as 10 horas da noite, para nós que trabalhamos durante o dia. Fica muito mais fácil à noite para conseguir uma consulta. Quarta-feira, 8 horas da noite. Márcio Peixe aqui tá te elogiando aí em relação a isso, tá, Fafá? Que, aliás, essa tem sido um elogio. Morretes também, esse horário estendido, né? Aquilo que eu falei da gestão, né, Tanaka? Quando a gente assumiu, nós tínhamos um grande problema de muito fluxo na UPA, né? De atendimento livre demanda. Porque só tinha ela, né? Só tinha ela. Então a gente desfez o SERES, que era o serviço de especialista lá na 424. Nós montamos um pronto atendimento que é aberto de segunda a segunda, feriado, final de semana, das 7 às 22 horas lá na 424. 1º de maio foi assim também. Sim, né? livre demanda, né? Livre demanda, atendimento de média complexidade. Se tiver algo mais sério, eles encaminham para o hospital, já dali, né? Os médicos dali. Também a urgência e emergência de odontologia, que não existia no município. Hoje nós temos de segunda a segunda, lá na 424. Você tem dor no dente, você vai direto lá, urgência e emergência para odontologia, diferente de tratamento odontológico, que é na unidade básica, é mesmo tratamento e saúde na unidade básica. Além disso, nós temos 3 unidades básicas que elas tinham um fluxo muito grande: Alto São Bento, Gastão e Meia Praia 1 na 252. Então a gente viu que esse fluxo tem que ser ampliado. Então a gente abre das 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda. E com isso você, não, digamos assim, o fluxo lá na UPA, ele diminui. Com certeza, e também assim, tu consegue dar mais atendimento para comunidade naquele espaço, né? Além disso, nós aumentamos o trabalho da odontologia, né? Hoje nós temos mais equipes. Antes nós fazíamos, em 2024, fazia em torno de 600, 700 atendimentos. Hoje a gente fez 4.000 atendimentos mês de odontologia. 5.000 com a carreta aí. E você tem um especialista, né? Ali também, né? Sim, doutor Falcão na frente da diretoria. Então, os nossos diretores, nossos assessores especiais, todos eles são capacitados. A nossa diretora de farmácia, a Amanda, mestre em farmácia pela UFSC, então eles têm conhecimento técnico para estar no espaço que eles estão, né? Inclusive eles já me responderam aqui que essa medicação, ela está com uma falta crônica do estado, não é só no município de Itapema, mas eu vou realmente averiguar para ver aquela resposta anterior. Já recebeu aqui? Já recebi a resposta aqui, então a equipe trabalha rapidamente e a gente não consegue não deixar de atender a comunidade, mesmo com uma resposta negativa, a gente tem que dar a resposta e tentar resolver o problema todos nós temos, mas nós temos que dar resolutividade no problema. E o prefeito sempre quando falou: Rafael, eu preciso que resolva os problemas, eu não quero que chegue no meu gabinete. Então o que a gente faz? A gente tenta resolver para não chegar, né, para o prefeito fazer a função de prefeito, que é administrar toda uma cidade. 7 horas e 2 minutos, vamos para o intervalo, Vini, daqui a pouco a gente volta. Secretário Fafá, secretário de Saúde de Itapema, é o nosso convidado nesta segunda-feira, 7 horas e 5 minutos. Nós estamos com o secretário de Saúde de Itapema, Fabrício Lázaro, o Fafá, que conta as novidades, traz informações pra gente, claro, do seu setor, o setor da saúde, e ao mesmo tempo tem respondido aqui nesses minutos o nosso ouvinte, o nosso internauta. Tem mais gente para falar, não é isso, Vini? Deixa eu ver quem tá com a gente. Boa noite. Boa noite, pessoal da rádio. Uma pergunta aí para o nosso amigo Fafá aí. É uma crítica construtiva, na verdade. Antes a gente ia no postinho ali, levava uma receita de medicamento contínuo e deixava lá de uma semana para outra, passava na semana seguinte e pegava a receita atualizada, a receita nova, né? Porque já é um medicamento contínuo, então não precisa passar pelo médico. Hoje tem que passar pela consulta médica, sendo que é uma consulta muito rápida, acredito eu que desnecessária, na verdade, tira o atendimento de outra pessoa que realmente precisaria. Então, seria só essa pergunta aí para o Fafá: por que mudaram esse sistema? Por que tem que passar por um médico, em vez de só deixar a receita que já é de medicamento contínuo para ser renovada? É o Luiz Carlos aqui do Sertãozinho. Luiz Carlos, Fafá. Bom, Tanaka, Luiz Carlos, acho que é uma pergunta pertinente e a gente vem trabalhando para melhorar esse fluxo. E falo isso porque no ano 2025, precisamente no dia 24 de novembro, o CRM lançou uma nota, um ofício circular para toda a Secretaria de Saúde, que qualquer renovação de receita tem que passar por consulta médica, ou por teleconsulta,
ou por consulta presencial com o médico. Então, infelizmente, a gente não pode mais deliberar dessa maneira. Por isso a gente está estudando já também futuramente agora, esse ano. Não foi uma decisão aleatória? Não, é uma decisão do Conselho Regional de Medicina. E tem que levar a risca. Tem que levar a risca, porque senão o próprio médico que assinou essas renovações de receita, a gente tem ideia já em números que hoje a maior demanda nas unidades básicas são a renovação de receita. Isso os números demonstram, isso eu mostro para toda a equipe todo mês, o número expressivo de renovações de receita. Por isso que a gente está trabalhando com o setor de tecnologia, né, para que a gente lance um aplicativo para renovação de receita por teleconsulta, né? Mesmo aquele paciente que não consiga fazer a teleconsulta, ele vai na unidade e vai ter que passar pelo atendimento médico. Mas, se não, ele vai fazer por teleconsulta e o médico já vai disponibilizar essa receita por teleconsulta. A gente já vem trabalhando aí em cima disso, mas demora também por ser uma situação de tecnologia, por ter LGPD, né? Sim. Porque tu não pode sair passando com receita e não para qualquer um dentro do sistema de tecnologia. Então a gente vem trabalhando sim para isso. A gente sabe que a maior demanda nas unidades básicas, falei isso na Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, sim, é a renovação de receita. Ele tem toda a razão. A gente sabe que é a demanda, mas hoje o CRM ele faz que o médico, que o paciente precise passar por a consulta. E essa circular está aqui em mãos, passei para o Tanaka também. Sim. Ela é do dia 24 de novembro de 2025. Então, uma circular recente que foi o entendimento do CRM e por isso que a gente... Se você não cumprir isso aí, você responde, Responde, né, tanto eu quanto o profissional da saúde que está emitindo essa receita sem conversar com o paciente, né? A gente sabe que nós temos o paciente que vai pro lado bem, mas tem os pacientes que vão lá pro lado mal para pegar uma medicação e se utilizar de uma maneira errônea. Então, quer dizer, você vai ter que quebrar a cabeça agora. Então, a tua ideia então é fazer a nossa equipe sentou e realmente trabalhar com médicos via online para que esse médico dê o acesso para os pacientes, faça essa consulta por teleconsulta, para que a gente consiga dar essa agilidade também, tanto para quem recebe quanto para o paciente. Porque o médico que está acompanhando ele na unidade básica, ele sabe que esse paciente demanda também disso, mas muitas vezes esse paciente tem que voltar até no especialista, né? Sim. Para fazer uma nova receita, para readequar a medicação. Muitas vezes a medicação precisa ser readequada. Reavaliá-lo também, mesmo né? sendo uma medicação de uso contínuo, crônico, né? A gente sabe que tem muitas doenças que tu vai usar essa medicação praticamente até morrer, né? Mas isso aí tudo se avalia a tempo, porque tem novas medicações chegando, tem novos resultados chegando, então tem que se reavaliar. Esse é o entendimento do CRM, né? Por isso que tem que passar por uma reavaliação sempre que tu for renovar uma receita. Mas a gente vem trabalhando com isso, então eu agradeço, como ele falou, construtiva, e a gente sempre procura buscar essas críticas construtivas para construir e resolver o problema das pessoas. 7h09 agora. Fafá, secretário, está conosco. Você continua participando pelo 47999560000. Fafá, você falou agora há pouco do hospital também. Na tua avaliação, eu me lembro que uma das perguntas que fizemos a você há um tempo atrás que a maioria dos secretários, quando tem um hospital e quando o hospital tem uma demanda, é o caso de Itapema, que ampliou, ou seja, é um novo hospital. Você sabe o desafio que teve lá no início. Uma coisa é você inaugurar o hospital, outra é você estar ele equipado e ter a gestão e tal. Você acha ainda que o hospital ele poderia estar melhor? Como é que você avalia aí? Você falou agora há pouco que a gestão não é da administração, você é um fiscalizador. E o que pode melhorar, no teu entendimento? Bom, hoje no Hospital Santo Antônio a gente tem a Policlínica, que é o centro especializado da Secretaria de Saúde lá também, né? Então a gente faz consultas ambulatoriais lá com a nossa equipe. Além disso, nós temos a parte de cirurgias eletivas, nós temos a porta aberta para pediatria e para maternidade. Inclusive em 2025 foi mais de 800 crianças que nasceram. Mais de 800 pessoas. Santo Antônio. E ainda eu falo pro prefeito, tu imagina se nascer 800 crianças, daqui a 6 meses essas 800 crianças precisam de quê? De creche? Isso só no Hospital Santo Antônio. Então tu coloca aí 1.200 crianças. Tem mais os particulares, tem mais a alta complexidade, que no nosso hospital a nossa referência é o Ruth Cardoso, as nossas gestantes de alta complexidade, elas já são encaminhadas ao Ruth Cardoso. Elas não fazem aqui. E aí a gente tem nascimentos de Bombinhas, de Porto Belo, de Jucas, de Balneário Camboriú, de Camboriú. Balneário também nasce aqui. Vem no Hospital de Santo Antônio, porque é porta aberta para maternidade e pediatria, até 14 anos e 11 meses, né? Aí a UPA fica a porta aberta de 15 anos para o adulto. Então, no primeiro contexto, eu posso falar, porque tu também era vereador, a gente participou das conduções ali e era para ser um hospital referenciado
não era para ser porta aberta de urgência e emergência, e a urgência e emergência é a que demanda mais custo de operacional, isso a gente sabe muito. Na emergência. Urgência e emergência é um gargalo que vai sempre gerar custo operacional, né? Então hoje nós temos um pronto-socorro dentro do hospital que atende as ambulâncias, né? Autopista, bombeiro, SAMU. Tudo cai aqui. Cai no hospital, dependendo da complexidade. Hoje nós temos 2 SAMU, o SAMU básico, que quem faz a gestão é a Secretaria de Saúde, e o SAMU USA, que é alta complexidade, que tem um médico que quem faz a gestão é o Estado. Então, muitas das vezes, o SAMU já, quando depende do acidente, depende da vítima, ele já regula direto para o hospital de maior porte, para o Ruth Cardoso ou para o Marieta. Já faz essa transição, não precisa entrar no nosso hospital. Certo. Né? Já o básico, não, o básico, a regulação é via telefone, só temos o técnico de enfermagem e o motorista, ele faz para o pronto-socorro do Hospital Santo Antônio, para daí sim seguir o fluxo para encaminhamento, se necessário, de outro hospital. Então, dentro desse setor, a gente tem esse conhecimento. Além disso, a gente, que eu falo, e a gente que conhece, né, de hospital, hospital sem cirurgia é um hospital falido. Nós precisamos girar a cirurgia. É igual aeroporto sem voo, né? São 2 empresas dificilmente de se administrar, aeroporto e hospital. Então, quanto mais cirurgia, mais recurso tu consegue colocar no hospital, né? Internamento, a própria internação, né? Uma abertura de UTI, para te ter uma ideia, 670 mil por mês só para UTI, 67 mil por leito. Mais de R$500 milhões. Né? Então, só para abrir uma UTI. Então, a gente tem que ter pé no chão. A gente tem que conversar com o Estado tem que aportar recurso, cirurgias eletivas do Estado no hospital para que a gente consiga ter mais recurso, né? Tudo isso a gente vem conversando e distribuindo dentro de um termo de referência decente, dentro de um estudo preliminar decente, para que a gente tenha um contrato eficaz, um contrato com metas, com planejamento, com porcentagens de se está ideal ou não está, tanto quantitativo quanto qualitativo, né? Se o cidadão ele está sendo bem atendido ou não, se você está cumprindo com esse atendimento lá dentro, porque quando vem uma organização social para tocar o hospital, tu tem que cobrar disso, o fiscalizador tem que cobrar, né? Então são questões. E por que é uma organização social e não é o município que toca? Porque a gente não tem pessoas técnicas suficientes, efetivas, para que tenha a rede hospitalar. São 24 horas girando, são várias equipes de emergência, são várias equipes de obstetrícia. Nós precisamos já aumentar a obstetrícia. Hoje nós temos um obstetra, nós já temos ter 2, né? Então já vai aumentar um custo. Um obstetra a mais aí, mês, passa de 120 mil, né? Entendeu? Então são várias questões técnicas, porque não é o obstetra que custa 120 mil, é o 24 horas do serviço de obstetria que custa 120 mil. Então ali pode ser 8 obstetras, pode ser 4. Isso, tu entendeu? Então, porque a comunidade, não, é 120 mil. Não é o médico que ganha 120 mil. É o serviço oferecido, né? Igual o serviço em pediatria, quando tu aumenta a complexidade. Então, se tu coloca um cardiologista, um neurologista, já aumenta bem mais os valores. Que não é só um, Não né, é só um. Ah, mas a cidade tem dinheiro para isso. Não, a cidade tem dinheiros que tem que ser cumprido dentro do plano. Então tu tem um plano de saúde. No plano de saúde estava distribuído que tu abriria hospital com nefrologia, com oncologia, com todos os especialidades, não estava. Então não está no planejamento, nem no planejamento orçamentário, nem no planejamento de gestão de plano de saúde. Então são várias questões técnicas que a gente está aí para discutir. Eu não tenho medo, Tanaka, porque eu discuto com qualquer um, porque a gente tem conhecimento técnico para isso. Eu sou uma pessoa que sou graduada na área, tenho especialização na área, estou terminando um mestrado na área específica de saúde e saúde do trabalho, né? Gestão do trabalho. Então a gente tem esse conhecimento técnico, mas não sou acima de todo mundo. Por isso que a gente tem que escutar a população, escutar a comunidade, né? Problemas pontuais, a gente tem que escutar os 2 lados. Tanto o lado do profissional da saúde que está atendendo, quanto da comunidade, porque a semana passada nós tivemos uma enfermeira que foi agredida. Semana passada foi feito boletim de ocorrência, mas quem que estava certo? A enfermeira ou o cidadão que agrediu ela? Primeiro, quando chega em via de fato, nenhum tá certo, a gente sabe que é acalorado, mas a gente vem trabalhando para quê? Para que tudo se resolva naquele momento, né? Problema que todo mundo tem, mas quem resolve os nossos problemas? A gente tem que resolver. Quando a gente está à frente de uma secretaria tão importante, à frente de uma gestão de município, nós estamos aí para resolver o problema da sociedade, independente do que for. Por isso que a gente é difícil de deixar para passar, a gente tem que resolver na hora. Fafá, um dos assuntos que eu me lembro aqui, alguns anos atrás, e até recentemente também, era a questão da fila, né?
alguns procedimentos o Estado não é o município, né? E aí muita gente confunde, às vezes reclama, poxa, o município não fez ou o Estado não fez e vice-versa. Como é que está essa situação de fila? Isso foi um dos assuntos bem abordados por você, né? E é importante falar disso porque assim, a fila nunca vai se zerar, porque hoje está entrando gente. Sim. Não, como é que eu vou zerar? Por mais que você procure zerar, hoje nós temos zera. Quantos médicos, são 3 unidades básicas, cada unidade básica tem, né? Nós temos mais de 50 médicos aí trabalhando, então vai ter solicitação de exame hoje, vai ter solicitação de fisioterapia, vai ter solicitação de especialista, né? Vai sair, então a gente nunca vai zerar a fila, mas a gente tem que cumprir com os protocolos, com as metas, né? A gente tem uma dificuldade hoje, vamos dar um exemplo, via Estado. Cirurgia ortopédica de alta complexidade. Vamos pegar quadril e coluna. Esse é o Estado que faz. É o Estado. Só que é o seguinte, nós temos 2 médicos na região da Anfre, com uma fila de 1.600 pessoas. 2 médicos? Para 11 municípios, certo? Fazendo alta complexidade. Para ele fazer 1.600 cirurgia em 2 médicos, quanto tempo vai demorar? E todo dia está entrando pessoas novas. Então, ou você aumenta o número de profissionais, tu consegue fazer captação, fazer multirões, né, de cirurgia, traz profissionais de outros estados para fazer essas cirurgias, né, aquilo que a gente sempre vem comentando. Mas o que eu fico feliz é que a gente vem e quanto mais aumenta, mais recursos tem que aportar. Porque se eu tiver recursos finitos, eu consigo comprar exame, consigo credenciar médicos especialistas. E aí vai embora. Aí vai embora. Hoje nós temos 2 médicos efetivos que não tinham, nefrologista e infectologista, não existia no município de Itapema. Hoje tem. Hoje tem, que a gente chamou um nefrologista e infectologista. Tem outros médicos que faziam, passaram no concurso por 20 horas e trabalhavam 1 hora por semana. Tá Tinha entendendo? isso? Tinha, e não era poucos. E daí só que ele era efetivo, então ele tinha que pedir a exoneração pra gente chamar o próximo. O próximo. Daí tem a parte burocrática também da gestão. Mas eu não tô aqui para dar desculpa, tô aqui para resolver. Então eu preciso que tenha principalmente esses médicos especialistas que estão no quadro. Se não tem, a gente busca os credenciados, credencia médicos privados, credencia exames privados. Vamos dizer, ressonância está no nosso mês. Tem cidade que está 10, 12, 1 ano esperando uma ressonância. Nossa ressonância está rápida, tomografia rápido, raio-x é em tela, exames de sangue é em tela. Tu já sai da unidade básica marcado, não precisa nem para regulação. Depende da complexidade do exame, né? Porque tem exames que os médicos da unidade básica podem pedir, tem exames que só o especialista pode pedir, depende da complexidade. Né? Uma ressonância magnética é só o especialista. Não pode ser da unidade básica já com a ressonância marcada, porque passa por regulação. Nós temos 2 médicos reguladores, o Dr. Rafael e o Dr. Johanna, que faz a regulação. E hoje as regulações do município são feitas pelos profissionais da área. Medicina, fisioterapia, fisioterapeuta, psicólogo, fono, o pediatra é o pediatra que regula. Entendeu? Eles fazem a regulação deles para ver a complexidade do problema ou não. Aí se o médico da unidade e acontece disso, de ter erro de inserção na unidade, então a gente vai captando, a gente vai treinando os recepcionistas, as pessoas que fazem a inserção do CISEG na unidade, para que a gente tenha o menor número de erro possível, mesmo com alta demanda. Fafá, eu vou fechar aqui com você, só para você fazer um balanço aí da temporada. Eu sei que você inovou este ano, trouxe o atendimento, digamos, do pronto-socorro, não sei se eu estou falando o correto aqui, mas para praia, né? E me parece que foi uma medida muito assertiva aqui, pelo menos pelos comentários que se fez. Como é que foi essa temporada aí? A gente sempre tem toda a temporada nas praias, geralmente tem a tal da virose e tal. Qual o balanço que você fez, que a tua equipe fez? Muitos ainda falam porque a temporada foi fraca, por isso que não teve atendimento médico. Não, mas a população aumenta. Né? O período sazonal nosso é enorme, a população. Então o nosso pensamento era que a gente tivesse 2 pontos na praia. Um na orla do centro, no alto fluxo, e uma na orla da minha praia, né? No Vivo Verão. Então, a unidade do centro a gente ficou 10 dias. Então a gente viu que diminuiu o fluxo, a gente fechou, porque senão era um custo a mais. A unidade da minha praia, nós fomos até o final da temporada. Né? Então a gente conseguiu ali aliviar muitas pessoas que precisavam ir até a UPA, o pronto atendimento, que já fazia ali a baixa complexidade ali, né? O apoio ali tanto para o guarda-vidas, tanto para o bombeiro, né? Uma água viva, né? Uma pessoa que passou mal ali sempre pelo tem calor, né? Ali a gente já tinha os médicos, enfermeiros e já a hidratação lá no espaço. Então a própria virose, né? A gente teve um baixo índice de virose, nós baixamos de 80% a dengue, né, no município de Itapema. Então os casos de dengue baixaram em 80%. Isso faz fruto do trabalho lá dos agentes de endemia,
né? Um trabalho de rua que é um trabalho bem abrangente, diariamente, né? Na rua. Só que não depende só do município, depende da população também, da comunidade. Então a comunidade tem que cuidar de não deixar água parada, de não ter o acúmulo de lixo. Hoje, inclusive, eu vi o professor Raul trouxe hoje o nosso o João da farmácia, que faz parte da vigilância, chamou a atenção muitos condomínios aí, os lixos, né, que são acondicionados de forma incorreta muitas vezes, e daí é uma briga que a gente tem aqui, muitas vezes a culpa é do morador, outras vezes a culpa é dos próprios lixeiros que acabam na correria e tal. Quanto mais lixo e comida, especialmente, mais bicho vai ter rato. Exato, ratos principalmente. Isso traz o quê? Doença também, né? Com certeza, aquilo que eu falei. A saúde, ela vai entrar quando tu estiver doente. Mas ela tem que prevenir também. Mas a prevenção é maior ainda. Então a gente teve reunião com a Secretaria de Planejamento, tem que ter um lixeiro adequado. Não pode ficar no meio da rua o lixo do restaurante. O restaurante tem que ter um lixo adequado. Sim. Né? Então são várias questões também. A saúde já começa dos nossos deveres, todas as secretarias. Dos nossos deveres. Sim. Eu sempre falo, na Constituição diz a saúde é direito de todos. Mas e os deveres com a saúde? Quem que cumpre? Todos também. Né? Mas quem cumpre com os seus deveres? Né? Joga o lixo no chão, não faz a coleta seletiva de lixo. Tá entendendo? O esgoto irregular, não liga na base. Então são várias questões, mas que nem eu falei, não adianta a gente vir aqui porque o Fafá tá aí dando desculpa. Não tô dando desculpa, eu tô dando a realidade. Tu faz o seu dever dentro de casa com saúde, você cuida da sua saúde, você se alimenta bem, você faz exercício físico também, né? A gente sabe que vai estourar lá nós temos problemas com doença, e é uma questão que quando a gente assumiu, a gente sempre falou prevenção. A gente tá trabalhando prevenção. A gente aumentou e dobrou o número de equipe multi. O que é equipe multi? Equipe multidisciplinar, físio, psico, nutri, fono. Não tinha fono na atenção básica, hoje nós temos fono na atenção básica para discutir. Agora a gente está melhorando o programa Melhor em Casa, porque as pessoas saem do hospital e vão para casa e tem uma estrutura para que se cuidar com o médico. Nós estamos melhorando a equipe, nós estamos estudando para melhorar, botar um fono que conheça de atendimento domiciliar, um físico que conheça atendimento domiciliar, de um acamado, de como limpar uma traque, porque tu tem que ensinar aquele familiar a fazer esse processo. Tu não vai estar com o médico 24 horas na tua casa. Tem alguém que pelo menos alguém que vai ter que cuidar, né? Porque ele já foi liberado do hospital, porque ele já pode ter os cuidados a domicílio, em casa. Então as pessoas vão lá, e tem pessoas que acham que a prefeitura tem que dar um médico 24 horas para ele. Não é assim. A própria oxigenoterapia tem protocolos para que a gente consiga comprar oxigênio para aquelas pessoas que utilizam. E são protocolos estaduais. É o estado que fornece o oxigênio, não é o município. A fralda também, hoje a fralda ela é disponibilizada pela farmácia popular, não é pelo município. Então tu tem os protocolos a seguir, a receita tem que estar em dia, tu tem que ter o contexto para receber essa fralda. Então, são várias partes que a gente precisa ter esse entendimento e que a gente está à disposição para resolver o problema das pessoas. 7h25, vamos encerrar aqui, senão a gente vai até amanhã nas 6h30, viu, Vini? Obrigado, pessoal, aqui. Fafá, obrigado pela tua participação. Venha mais vezes aqui fazer esse balanço, falar de saúde, e como você fala, não é só a reativa, sim, a preventiva, né? Sim. Que é mais importante, né, Fafá? A gente sempre fala, a saúde tem que se trabalhar a saúde, não deixar vir a doença. É igual o dente. Quando dói, tu vai no dentista, mas e antes? Por que tu não foi antes? Aí já tá podre, já tem que fazer o canal. Né? Tu não tá tratando só a carizinha. Não é cuidar da doença. Eu falo rapidamente, mas é isso. Então, a saúde, cada pessoa é individualizada, Tanaka. Ninguém é igual. Não tem pessoas iguais. Então, tu tem uma história de vida, tem gente que saiu lá da roça, tem gente que saiu dentro de um frigorífico, então tem doenças ocupacionais. Então, a gente vai ficar aí discutindo sobre saúde a noite toda. Então, aquilo que eu falei, eu tenho a minha história de vida. Por que eu sou mais corcunda que tu é mais forte que eu, né? Geneticamente, a parte hormonal, hoje um histórico familiar. Hoje eu ainda falei, porque a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura, de Esporte gasta fortunas com isso. Mas quem tá praticando esporte, quem tá num show, tá feliz, tá liberando o hormônio, né, da felicidade. Então as pessoas têm que estar na socialização, faz parte da saúde isso. Os investimentos com o bem-estar das pessoas. Então eu falo, cada um tem. Por que não investe no hospital? Não, o hospital também tem o seu investimento. Mas se você tá num show, curtindo, não tô falando de cachaçado, liberando a felicidade, que nem tu gosta hoje de correr. Sim. Quando tu corre, tu se sente bem. Nossa. Né? Então são questões. Pra mim é um remédio. E são questões individuais, mas a tua corrida tu diminuiu muitos remédios. Remédios
para saúde mental. Tudo. Então, é uma situação. Então, tem gente que gosta de jogar baralho, o idoso joga baralho para ele não, né? Para ele se ocupar, principalmente. Às vezes o pessoal vai, você gasta um valor vamos supor, um tênis. Olha, eu prefiro gastar num tênis do que remédio o resto da vida. Remédio o resto da vida. Então, né? São várias questões, mas isso é cultural. É cultural. Então, a gente vai ficar discutindo aí, eu tenho meu posicionamento, sabe que eu sou rígido no meu posicionamento, sim, porque a gente busca cientificamente também isso, a gente sabe que não é só cientificamente que se trabalha, tem a parte também holística da história, sim, que a gente precisa trabalhar, espiritual, religiosa, que é tudo um contexto, a saúde é tudo isso. Né? Tu pode ser cristão, tu pode ser espírita, tu pode ser evangélico, ateu, mas tu precisa da saúde. Tem gente que acredita em outros meios, né? Então, seria isso. Então, eu agradeço, Tanaka, mais uma vez. A gente está sempre porta aberta, a crítica sempre é bem-vinda e a gente procura sempre a solução. Agradecer aqui sempre o prefeito Shepa, o nosso vice Osmaria, toda a nossa equipe de governo, que é uma equipe que eu falo que vem trabalhando incansavelmente, trabalhando em rede, porque a gente trabalhar em forma coletiva, o Shepa sempre fala isso. Gente, nós precisamos conversar entre as secretarias para que seja resultado. Hoje, eu falo, lá na Secretaria de Esporte tem psicólogo, na Secretaria da Melhor Idade tem médico, né? São coisas que não tinha anteriormente, que hoje a gente consegue porque a gente conversa entre os secretários e vê a demanda de cada um para que a gente consiga fazer uma saúde de qualidade. E muita coisa não aparece, né, Fafá? Perfeito. Mas está sendo feito. Mas tem muita coisa para futuro mesmo, para esse ano ainda, principalmente a parte de tecnologia. Nós vamos lançar vários programas de tecnologia, como eu citei anteriormente, há um pedido do prefeito Shepa, não só isso, mas o médico 24 horas no 0800, são vários programas que a gente está encaminhamento. Nós conseguimos muitas emendas federais, historicamente eu acho que foi a vez que o município mais conseguiu recurso federal para implantar em saúde, né? A gente tem novidades aí, em cima das portarias federais, a nossa equipe vem trabalhando, a equipe de finanças e compras, para que a gente consiga fazer essa captação de recurso e a gente consiga investir também no município de Itapema em políticas que sejam assertivas de acordo com as nossas estatísticas. Fabrício Lázari, secretário de Saúde do município de Itapema, nosso convidado de hoje. Um abraço, Fafá. Valeu, um abraço, boa noite a todos.